A paz seja com todos nesse momento. Eu quero neste momento falar de Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus quer te salvar neste momento da sua vida. E Jesus, ele veio para nos salvar, sim, mas também Jesus veio para nos ensinar a viver. Jesus quer nos salvar e nos ensinar a viver o tempo que permanecemos aqui nessa terra. O Senhor quer nos ensinar a viver. Jesus nos chama para viver. Muitas pessoas acham que estão vivendo, mas não estão vivendo. Não estão vivendo o que Deus tem para a vida dela. Muitas pessoas só existem, mas não vivem. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e a nós uma oração modelo que está em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. E no início diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em Mateus 6,33, a palavra do Senhor também nos diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a sua prioridade for o reino de Deus, você não precisa se preocupar com coisa alguma. Isso que Mateus 6, 9 e 10 está nos ensinando em Mateus 6,33, quando Jesus ensina aos discípulos o Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino. Quando ele diz no 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, não precisamos nos preocupar com coisa alguma. É como uma história de um professor em sala de aula, sem falar nada diante de seus alunos. Ele pega uma caixa de vidro vazia e enche de bolinhas de golfe. E em seguida ele pergunta para todos os alunos: essa caixa está cheia? E todos os alunos dizem: está, professor, está cheia. Então ele imediatamente pega outra caixa, mas cheia com bolinhas de gude, e esvazia toda aquela caixa de bolinhas de gude sobre a caixa com bolas de golfe. E ali, aqueles espaços vazios que estava ali, as bolinhas de golfe, as bolinhas de gude preencheu os espaços que ainda estavam vazios ali dentro daquela caixa. E ali o professor perguntou: e agora, alunos, a caixa está cheia? Eles riram e disse: agora está, professor, está cheia. E ele pegou uma outra caixa, só que agora com areia, e despejou sobre ali as bolinhas de golfe e sobre as bolinhas de gude. E ali a areia foi preenchendo os espaços que ainda estavam vazios, que a bolinha de golfe nem a bolinha de gude havia preenchido. E ali ele perguntou: e agora, alunos, a caixa está cheia? E aí os alunos, rindo sem entender nada, disseram: sim, professor. E ele disse: alunos, essa caixa de vidro representa a nossa vida. As bolinhas de golfe representam Deus, representam a nossa família. E as bolinhas de gude representam nosso trabalho, representa carro, casa. E a areia representa as pequenas coisas. E isso mostra que se eu tivesse colocado em primeiro lugar a areia, não teria espaço para colocar a bola de golfes, nem as bolas de golfe, nem as bolas de gude. E naquele momento, os alunos começaram a entender que aí o professor ele começou a ensinar. E ele falou: eu quero que vocês entendam que quando colocamos coisas pequenas em lugares de coisas importantes, elas ocupam o lugar das coisas importantes e deixam as coisas importantes de vir. Elas impedem, coisas pequenas impedem coisas importantes de vir sobre a nossa vida.
que a prioridade nossa não é a areia, não são as coisas pequenas, e sim são as coisas importantes, como Deus, a família. Então, aquele professor disse para os alunos: prestem atenção, alunos, prestem muita atenção para as coisas que são primordial para a sua felicidade. Você está entendendo o que o Senhor quer falar neste momento com o seu coração? Presta atenção. Busque brincar mais com seus filhos. Saiam para se divertir com a família. Dediquem um pouco de tempo para você mesmo. E principalmente busque a Deus em primeiro lugar. Creia nele, creia em Deus acima de todas as coisas. Sempre haverá tempo para as outras coisas, mas não deixe de ocupar esses lugares com as bolas de golfe, que são o quê? Que são a família, que são Deus em primeiro lugar. O resto é apenas areia. O resto é apenas areia. Sempre haverá tempo para as outras coisas, mas ocupe-se das bolas de golfe em primeiro lugar. Ocupe-se de Deus, ocupe-se da sua família. O resto é areia. Então coloque Deus em primeiro lugar no seu casamento. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Coloque Deus em primeiro lugar na vida dos seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar em suas viagens, suas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar em sua saúde. Coloque Deus em primeiro lugar da sua casa. Coloque Deus em primeiro lugar do seu trabalho. Aonde você quer ser muito abençoado, e acredito que em todo momento da sua vida você quer ser abençoado. Então coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e você terá uma vida plena com Deus. Haverá lutas, haverá dificuldades, haverão, mas haverá felicidade. Como diz Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor neste momento tudo, coloque tudo em primeiro lugar, nas mãos do Senhor. Coloque tudo e põe Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido amigo Espírito Santo, queremos neste momento, acabamos de aprender com a Tua Santa Palavra e queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Perdoa-nos todas as vezes que colocamos coisas e até mesmo areias, coisas insignificantes em primeiro lugar, ó Pai, e nos afastamos de Ti, ó Pai, afastamos a nossa família de nós. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda todos os dias, Espírito Santo de Deus, a colocar o reino do Senhor em primeiro lugar, a justiça do Senhor. E eu creio, ó Pai, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Eu coloco o reino do Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu coloco o reino do Senhor em primeiro lugar no meu casamento. Eu coloco o reino do Senhor em primeiro lugar na vida dos meus filhos. Eu coloco o reino do Senhor em primeiro lugar na minha família. E eu creio que tudo será acrescentado. Amém.